Entra nas leis para mudar nossa marca, mas ele esquece que a sua família está debaixo da graça. Ei! Tua família tem dono, a tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Tua família é blindada por Deus. Tua família tem a graça do céu. Quem é grato da glória profetiza agora: minha família é de Deus. Eita, chegou o homem aqui, glória a Deus. Wesley, tá nos dando a oportunidade de estar aqui nesta tarde, meus amados irmãos, para trazer aos nossos corações uma palavra de Deus, uma palavra estimulativa para os nossos corações. E eu vou deixar já com ele aqui para Deus falar o que já tem ardido no coração do servo do Senhor, não é? Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Fique à vontade, em nome de Jesus. Para mim é um prazer, um privilégio poder servir na obra do Senhor. Tem privilégio maior, né, do que servir ao Senhor Jesus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos direto à palavra do Senhor. Lá no livro histórico de Atos, capítulo 9, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu estava meditando hoje nesta palavra e eu tenho certeza que Deus há de falar com você. Que tem como título a Convenção de Saulo e o Caminho de Damasco. Aleluia. Texto bastante conhecido, livro de Atos, capítulo de número 9, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer mulheres, conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor do céu, e caindo-lhe em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti lutar contra as cadeias. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, aleluia, e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Verso 7. E os varões que iam com ele pararam e espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, e não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu nada. Meus queridos irmãos, estamos diante, pastor Marcos Antônio, de um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Quando nós falamos na vida do apóstolo Paulo, quando nós citamos o apóstolo Paulo, nós vemos os seus feitos, seu legado, que até hoje reverbera sobre a igreja. Como não falar de Paulo, um homem que escreveu 13 cartas, chamadas cartas paulinas, entre elas cartas pastorais e outras cartas que inspiram milhares e milhões de pessoas. Um grande homem de Deus. Mas hoje eu quero falar para você que esse Paulo que nós pregamos hoje, ele teve uma história. Ele teve uma trajetória até ter um encontro com o Senhor. Até ele mudar a sua vida. A história é narrada, diz que
Paulo ele se tornou um grande perseguidor da igreja quando ele não conhecia Jesus. Quando nós sabemos da história, nós vemos no capítulo de número 8 que a igreja ela é dispersa logo após a morte de Estevão, primeiro mártir da igreja. A Bíblia ela diz que um certo jovem, Saulo, consentiu na morte de Estevão. E esse homem, Saulo de Tarso, ele agora começa a perseguir a igreja do Senhor. E perseguição tal, nos capítulos anteriores, no início do 8, nós vemos que ele começa a perseguir a igreja ela é dispersa. Ela não fica só em Jerusalém, mas ela vai até os confins da terra. E ela é dispersa por várias regiões daquela província. E agora ele despede cartas do sumo sacerdote para ir até Damasco. Aleluia. Trazer homens e mulheres presos. Por quê, irmão Wesley? Porque Paulo ele estava anteriormente vivendo num engano. Anteriormente ele estava vivendo com escamas nos olhos. Ele não tinha tido o verdadeiro encontro com Jesus. Quantos de nós, quantos de vocês que estão vendo essa Aleluia. Palavra aqui na Rádio e TV Pão da Vida, tem estado em um momento de cegueira espiritual? Deus tem lhe mostrado inúmeras vezes que não é isso que Ele quer para a sua vida. Mas você continua errando. E a Bíblia nos diz que agora esse homem, ele vai no caminho de Damasco perseguir a igreja de Jesus. E ele vai, pastor Marcos Antônio. E ele agora, quando está chegando na cidade de Damasco, no caminho, ele é cercado por um resplendor. Ele é cercado pela glória de Deus de uma forma tal que ele cai no chão. E a primeira verdade que Paulo aprende é: aquele que persegue a igreja de Jesus, persegue ao próprio Jesus. Aquele que persegue os filhos de Deus, Aleluia. está perseguindo o próprio Deus. E a Bíblia nos diz que ele cai por terra. E a Bíblia nos diz que o Senhor brada dos altos céus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. O Senhor está dizendo para você nessa tarde: não é você que estão perseguindo, mas é a mim. Não é você que estão difamando, não é você que estão falando mal, mas é de mim. E a Bíblia nos diz que esse homem espantado, esse homem diz: quem é, Senhor? E a Bíblia nos diz que aquele homem arrogante, aquele homem orgulhoso, cheio de ira, de raiva, começa a passar por uma transformação. Aquele que perseguia a igreja do Senhor, aleluia, agora começa a ser amassado pelo próprio Jesus. Aleluia. Jesus, para lhe fazer aquilo que você tem sonhado, Ele vai lhe moer, Ele vai lhe amassar, Ele vai lhe moldar, até lhe transformar em um vaso novo. E a Bíblia nos diz que ele começa a trabalhar na vida de Saulo. E Saulo, ele começa a entender que não é do jeito que ele quer, mas é do jeito que Jesus quer. E a Bíblia nos diz que agora Jesus diz para ele: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. E agora Paulo, ele diz: o que é que o Senhor quer que eu faça? Aleluia. E ele fala: Glória a Deus. vai até a rua direita, vai até Damasco, que lá será dito a você o que convém fazer. Você está se perguntando nessa tarde: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça na sua obra? O que é que o Senhor quer que eu faça nessa situação que eu estou vivendo, Senhor? Acalma o teu coração.
Pois o Senhor te diz nessa tarde, vá, siga adiante. Oh, aleluia. Aleluia. Porque mais na frente, Glória, glória, glória. lhe será dito o que convém você fazer. Senhor, eu estou orando pela minha filha, estou orando pelo meu filho, estou orando pela porta de emprego. O Senhor te diz, vá, use sua fé, vá. Que mais na frente eu direi o que convém fazer. E a Bíblia nos diz que agora esse homem, ele vai guiado pela mão, até Damasco, todo quebrado, todo moído, pastor Marcos Antônio. É forte. Porque ele teve que aprender na dor. Ele teve que aprender na dor, aleluia. Como deveria padecer e morrer pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que agora o Senhor ele se apresenta a Ananias, um varão piedoso da cidade de Damasco. Esse homem, ele era um homem de Deus, um obreiro da casa do Senhor, que vivia ali em Damasco. A Bíblia diz que o Senhor aparece a ele numa visão, era um homem de oração. E diz, Ananias, vai até a rua direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem que está orando a mim. E o nome desse homem é Saulo. E Ananias lembra, Senhor, já tenho ouvido falar muito desse homem, quanta os males tem feito ao seu povo. Mas o Senhor disse, vá, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Oh, aleluia. O Senhor te diz nessa tarde, não desista de orar por quem você tem orado. Não vire as costas para aquele que você acha que não tem mais solução, porque o Senhor te diz nessa tarde, para mim, ele é um vaso escolhido. Glória, glória. O Senhor não desiste do seu projeto. Quando olhamos para a história da Bíblia, vemos vários projetos que poderiam ter se acabado, que aos olhos humanos não tinha mais jeito, mas o Senhor foi até as últimas consequências, para que a palavra dele se cumprisse através daquele servo. E a Bíblia nos diz que agora esse homem, Ananias, vai até a casa de Judas, ora por Saulo, e a Bíblia fala que imediatamente as escamas caem dos seus olhos. O Paulo que perseguia a igreja, no mesmo instante, ele é transformado pelo Senhor. Ele é moldado pelo Senhor. A Bíblia nos diz que Saulo mudou o pensamento, a metanoia. Ele mudou a sua vida. Ele mudou o seu sentido agora. Aquele homem que perseguia a igreja. E até as últimas consequências, pastor Marcos Antônio, para levar o evangelho do Senhor Jesus. Certa feita, Paulo ele vai dizer, quando está passando pelo momento de luta, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E também estou certo da alegria do lugar para onde vou. O Saulo que antes era perseguidor, agora ele é perseguido por pregar o evangelho de Jesus. Deus te diz nessa tarde, através dessa palavra, que é necessário, todos os dias, Aleluia. você nascer para Deus e morrer para o mundo. Não se importe, não leve em conta o que você irá passar adiante, porque Deus, que mudou a vida de Paulo, está mudando a sua vida hoje. Então fique com essa palavra, essa breve reflexão da palavra do Senhor Jesus. E aqui, pastor Marcos Antônio, eu gostaria de agradecer o convite do Senhor. Amém. E gostaria de reforçar também aos irmãos que estão nessa live um pedido encarecidamente para que os irmãos orem pelo jovem Alexandre Bento, é um missionário, pastor Marcos Antônio. Sim. Ele estava há um tempo, quase um ano, ali na região da Ilha do Marajó, ali no Pará. Ele estava sendo preparado ali no projeto Campos Brancos para ser missionário, junto com sua esposa. Eles se prepararam, eles estão nessa árdua missão de levar o evangelho a toda criatura, trabalhar na obra do Senhor. E eles estão vindo para a região do Piauí, ali no interior do Piauí, no sertão do Piauí, onde aquele trabalho é muito carente ali, eles estão indo ali fazer missões. E necessita das nossas orações,
para aquelas vidas. Porque nós sabemos que quando você deixa a sua parentela e vai para uma terra distante levar o evangelho de Jesus, não é fácil. Então eu peço a você que está aqui nessa transmissão, para que contribua orando por essa vida, por essa família, por esse casal que está se abstendo da sua vida cotidiana para levar o evangelho de Jesus. Ore por eles e, se for possível, também contribua sobre a vida deles. Em nome Né? de Jesus. Vou deixar o meu contato com o pastor Marcos Antônio. Caso os irmãos queiram contribuir, eu vou deixar o meu contato. Posteriormente, vocês podem entrar em contato com o missionário, podem entrar em contato com a esposa dele e conversar, tirar dúvidas sobre o trabalho deles, que é muito importante. Amém, glória a Deus. A gente sabe que fazer missões nunca foi fácil, né? Desde 2000 anos atrás, nunca foi fácil fazer missões, mas é gratificante fazer missões. Fazer missões, irmão Wesley, tem que estar no coração do crente. É verdade. Missões não se resume a 4 paredes, mas missões se resume a outras fronteiras, né? Onde tem muitas pessoas que ainda não conhecem. É verdade. Infelizmente ainda não conhecem a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Né? Então o servo de Deus está indo ali, nesta missão, fazer a obra. O contato do irmão Wesley já está aí para quem quiser se informar dele, para ajudar também financeiramente, né? Pois nós sabemos que não é fácil a missão, mas Deus vai tocar nos corações para ajudar o servo do Senhor ali a levar a palavra de Deus a outras vidas. Amém? Amém. E desde já, muito obrigado, meu querido, pela oportunidade mais uma vez. À disposição. Tá afiado, vamos tá uma bênção para a glória de Deus. Para nós é um prazer, Amém. um privilégio pregar o evangelho do Senhor Aleluia. Jesus. Meus irmãos, não se esqueça de compartilhar essa programação com aquele seu parente que não professa sua fé, com o grupo da sua igreja, porque você, quando compartilha esse conteúdo, você está sendo um missionário. Você Aleluia. está divulgando o evangelho do reino. É verdade. Então vamos. Tá faltando 7 minutinhos. Wesley.